Bíblia de Estudo NVT, editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 3, versículo 5. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 3, do versículo 5 ao 6. O ministério de João tornou-se tão popular que gente de Jerusalém e da Judéia vinha ouvi-lo. Confessavam seus pecados. Aqueles que respondiam positivamente à pregação de João e abandonavam o pecado estavam prontos para o ministério de Jesus, conforme Lucas capítulo 7, versículo 27 e versículo 29. Ele os batizava. É possível que a prática do batismo de João tenha origem na ideia da purificação presente no Antigo Testamento. Ver Isaías capítulo 1, versículo 16, capítulo 4, versículo 4 e Ezequias capítulo 36, versículo 25. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, versão NVI, editora Thomas Nelson. Mateus capítulo 3, versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 3, versículo 5. A ele vinha gente, por causa do poder de sua mensagem. Bíblia de Estudo NAA, versão NAA, editora SBB. Mateus capítulo 3, versículo 5. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 3, versículo 5 ao 6. Iam até onde ele estava. A alarmante declaração de João sobre a proximidade do reino de Deus atrai moradores da cidade até o deserto. Batizar, em grego baptizo, significa submergir, molhar, imergir, de modo que João estava imergindo o povo no Rio Jordão. Quando batizados por ele, esta imersão na água simboliza a purificação do pecado, bem como uma passagem com segurança pelas águas do juízo e morte, conforme Gênesis capítulo 7, do versículo 6 ao 24, Êxodo do capítulo 14, do versículo 26 ao 29, Jonas capítulo 1, versículo 7 ao 16, veja notas em Romanos capítulo 6, versículo 4 e primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 21. Os cristãos de hoje divergem quanto à necessidade da imersão corporal total para o simbolismo do batismo. Depois da difícil viagem desde Jerusalém, o povo demonstra seu arrependimento, confessando seus pecados. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, versão ARA, editora Fiel. Mateus capítulo 3, versículo 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Roman, editora BV Books. Mateus capítulo 3, versículo 5. Então viam a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Vamos para o estudo? Não temos um estudo para esse versículo.